Fala aí pessoal, beleza? Olha só, no vídeo de hoje a gente vai fazer a terceira parte da série de vídeos em que a gente resolve problemas de dinâmica. Então se você ainda não assistiu, tem aqui na descrição a primeira e a segunda parte, e essa daqui vai ser uma continuação resolvendo mais problemas envolvendo aí as leis de Newton, beleza? Então vamos lá, vamos resolver alguns problemas. Bom, temos aí então essa questão, que é uma questão da famosa máquina de Atwood, né, em que a polia e o fio são ideais e não tem qualquer tipo de atrito. Considerando que as massas de A e B são, respectivamente, 2m e 3m, desprezando a resistência do ar, eu quero descobrir aí a aceleração do sistema, sendo que a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos fazer essa questão clássica aí da máquina de Atwood. Bom, então tem aí o esquema armado, né? E a gente vai tentar seguir o passo a passo de resolução desses problemas de leis de Newton para resolver esse sistema aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é olhar para esses blocos de forma separada e depois fazer o diagrama de forças, né, que é identificar as forças que atuam em cada um. Então, no bloco A, eu tenho aqui o peso do bloco A e eu tenho aqui a tração, beleza? Tração para cima. E no bloco B, eu tenho o peso do bloco B e eu tenho a tração. Só que como é um para-ação e reação, né, visto que esse fio é ideal, a polia é ideal, eu posso chamar isso daqui de menos T. Então, mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos. Então, já identifiquei todas as forças, eu sei que a massa do bloco B é maior que a massa do bloco A, então esse sistema ele vai vir aqui nesse sentido, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar a segunda lei de Newton para os dois blocos. E aí como é que vai ficar? Para o bloco A, e aí se eu estou considerando que esse sistema está acelerando nesse sentido, eu vou colocar tudo que está contribuindo com esse sentido como positivo e o restante negativo. Então eu tenho a tração, e aí já vou abandonar aqui todo o caráter vetorial, eu tenho a tração para um lado e eu tenho o peso do A para o outro. Isso tem que ser igual a massa do A vezes a aceleração do sistema. E para o B? Para o B eu tenho tudo que está para um lado, que é o peso do B, menos tudo que está para o outro, que é a tração. Isso tem que ser igual a massa do B vezes a aceleração do sistema. Vamos dar uma melhorada nisso, né? Então eu tenho aqui a tração menos o peso do A, é a massa do A, 2m, vezes a gravidade. E qual é a massa do A? 2m, isso daqui vezes a aceleração do sistema. Quem é o peso do B? O peso do B é a massa do B vezes a gravidade, menos a tração é igual. Quem é a massa do B? 3m vezes A. Beleza? Bom, então o que a gente vai fazer aqui? Eu tenho um sisteminha. E como eu não estou muito interessado na tração, eu vou fazer o seguinte, eu vou somar essas duas equações. Que aí some a tração e só sobra aí, né, o que me interessa. Então eu vou ter aqui 3m mais menos 2mg, eu tenho 3mg menos 2mg, vai sobrar desse lado de cá só mg. E do lado de cá, 2ma mais 3ma, 5ma. Como eu tenho a massa dos dois lados, eu corto. Então, a aceleração do sistema vai ser g dividido por 5. Como ele me falou o valor da gravidade, eu posso colocar aqui 10 sobre 5. Eu tiro que a aceleração do sistema é de 2 metros por segundo ao quadrado. Bom, então uma questão aí mais conceitual sobre as leis de Newton. Né? Analisa as proposições com relação às aplicações das leis de Newton. A gente tem 5 proposições e tem que identificar as corretas. Então, a primeira delas. A mesma força em dois corpos de massas diferentes produz uma aceleração de módulo diferente em cada corpo. Bom, F é igual a ma, então a aceleração ela é calculada dividindo a força pela massa. Se é a mesma força, mas as massas são diferentes, essa divisão vai dar números diferentes. Então, mesma força em corpos de massas diferentes produzem acelerações diferentes. Essa está certa. 2. Um corpo em estado de repouso ou movimento retilíneo uniforme em relação a um dado referencial só muda de estado a partir de uma força resultante não nula impressa sobre ele. É a primeira lei de Newton, né? Então, para você tirar um corpo do seu estado de inércia, para acelerar um corpo, mudar a velocidade de um corpo, você precisa de uma força resultante atuando. Essa é a definição de força. Força é aquilo que
altera o estado de inércia de um corpo. Então, essa número 2 aí está corretíssima. 3. Uma força resultante sobre um corpo pode ser quantificada como a variação da quantidade de movimento linear desse corpo em um dado intervalo de tempo. É exatamente isso, né? Então, quantidade de movimento é o mv, e quando eu faço uma força, eu altero ao longo do tempo a quantidade de movimento, né? Esse valor mv, a quantidade de movimento de um corpo. Então, esse 3 aí também está correto. 4. O módulo da velocidade de um corpo é sempre constante quando submetido a uma força centrípeta. Bom, não necessariamente, né? Se a força centrípeta variar ao longo do tempo, então o módulo da velocidade também varia ao longo do tempo. Beleza? Então, para isso daí estar correto, a força centrípeta deveria aí se manter constante. 5. A força gravitacional que um objeto em queda livre exerce sobre a Terra tem módulo diferente e sentido oposto à força que a Terra exerce sobre este objeto. Bom, para ação e reação tem a mesma intensidade, mesmo módulo e sentido oposto. Então o erro está aí, beleza? Dessa forma, a 1, a 2 e a 3 estão corretas, enquanto a 4 e a 5 estão erradas. Bom, então mais uma questãozinha aí. Em um parque temático, um trator traciona 2 vagões idênticos, 1 e 2, de massa mzão cada um. Os eixos das rodas desses vagões são livres de atrito. Então olha aí que bacana, uma questão sem atrito. Em uma das viagens, o vagão 1 seguiu completamente vazio, enquanto o vagão 2 estava completamente ocupado por turistas, que juntos somavam uma massa mzinho. No início dessa viagem, o trator imprimiu ao vagão 1 uma força constante F, conferindo ao conjunto trator-vagões uma aceleração A. Nessa situação, a intensidade da força de tração T sobre o engate entre os dois vagões era D. Então é isso daí que a gente vai aplicar as leis de Newton para resolver. Bom, então eu já deixei aí mais ou menos armado a situação, né? Então eu coloquei aqui nesse vagão 2, eu botei a massa do vagão mais a massa das pessoas que está ali dentro, e aqui só a massa do vagão mesmo. A força F que o trator está fazendo no vagão 1, né? E eu simplifiquei tudo isso na forma aí de bloquinhos, né? Que a gente adora isso. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, seguindo passo a passo, olhar para esses blocos de forma independente, né? Depois disso, a gente vai fazer o diagrama de forças, identificar as forças que atuam. Então, no bloco M, eu tenho aqui, né, no vagão 1, eu tenho o peso do vagão 1 e eu tenho aqui a normal do vagão 1. E aí eu tenho o mesmo para cá. Eu tenho o peso do vagão 2 e eu tenho a normal do vagão 2. Beleza, e na horizontal? Na horizontal eu já tenho aqui indicado a força F que o trator está fazendo. E eu vou ter aqui, né, vamos considerar que fosse um fio, né, esse engate, ou uma corrente, ou algum esquema aí que está conectando os dois. Então eu posso chamar isso de tração, beleza? Eu vou chamar isso daqui de T. Tá? É uma tração que um vai fazer no outro. Como é um para-ação e reação, né, então a força que o vagão 1 fizer no 2, o 2 vai fazer no 1, eu posso chamar tudo isso daqui de T. E o sistema não tem atrito. Tá beleza? Se o sistema não tem atrito, então fica bem simples aqui de resolver. A gente vai aplicar a segunda lei de Newton para os dois vagões, né? Para esse vagão 1 e para o vagão 2. Então o que eu tenho? Bom, para o vagão 1, que é esse, tá? Tem o vagão 1 e o vagão 2. Para o vagão 1 eu tenho tudo que está para um lado, menos tudo que está para o outro, é igual a massa vezes a aceleração, que está aqui, é o que eu estou querendo descobrir. E para o vagão 2? Para o vagão 2 eu tenho tudo que está para um lado, que é a atração, menos tudo que está para o outro. Não tem. Então vai ficar só a atração mesmo. Isso é igual à massa do vagão 2, que é a massa do vagão mais a massa das pessoas que estão ali dentro, vezes a aceleração do sistema, que é o mesmo A, porque eles estão ali, né, com um vínculo entre eles. O que eu vou fazer aqui? Né? Eu estou querendo descobrir justamente a tração. Então, bom, vamos descobrir os dois, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou somar, tá? Tudo aqui é um sisteminha, eu vou somar os dois, e aí vai ficar como? Quando eu somar, vai sumir a tração, vai ficar aqui F é igual a
Mzão A mais M mais M A. Botando A em evidência, eu tenho que F é igual a A que multiplica Mzão mais Mzão mais Mzinho. Mzão mais Mzão, 2Mzão mais Mzinho. Vou fazer o seguinte. Eu vou deixar o A sozinho. Tá? Porque aí quando eu deixar o A sozinho, eu vou ter aqui F dividido por 2M mais M. E eu posso pegar essa aceleração aqui e jogar direto no lugar desse A. Tá? Porque eu estou querendo descobrir a tração entre os dois. Quando eu faço isso, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter que a tração é Mzão mais M, que multiplica A. Quem é o A? F, dividido por 2Mzão mais M. E a gente já tem essa alternativa. Tá? A alternativa é Mzão mais M vezes F, dividido por 2Mzão mais M. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que tenha ficado, é só entrar em contato comigo através do meu e-mail, profdouglascardinal@gmail.com, ou através das minhas redes sociais, @douglascardinal, que aí a gente tira as dúvidas que ficaram, beleza? Valeu, pessoal. Um abração.